Noite, segunda-feira, 22 de março de 2021. Estamos de volta aqui no projeto Vamos Caminhar Juntos. E hoje nós temos uma visita muito especial, um convidado muito especial, que é o Dr. Marcelo Gomes. Ele vai... Olá, doutora Valéria, tudo bem? Boa noite, eu tô falando aqui com o pessoal que a gente vai ter uma live hoje muito especial. A gente vai falar sobre a psicologia do direito, mas voltado para os profissionais liberais, em especial... obrigada! Cortei de novo e vou fazer aquilo que a gente quer fazer. Olha, o doutor Marcelo já chegou. Vou chamá-lo. Mandei errado. Convidei o Dr. Marcelo. Não sei se eu fiz certo que eu convidei outra pessoa. Ah lá, chegou. Olá, tudo bem? Tá travado, Dr. Marcelo. Oi, agora eu consigo te ver e ouvir. Sim, você estava travado. Mas pois agora... acho que era a minha internet aqui, mas já tirei. Não, tá ótimo. Gente, eu tô muito feliz essa noite, porque estava falando aqui com vocês do Dr. Marcelo, né? Ele é um querido amigo de infância, né, Marcelo? Verdade, Lívia, amigos de infância. Isso revela um pouco... revela um pouco a nossa idade, né? Mas... eu estou muito feliz por você estar aqui hoje, por você ter aceito o convite, porque te admiro muito, te acho uma pessoa super inteligente, sempre foi, né? Desde quando a gente era pequeno. E falar desse tema com você, eu acho que tem tudo a ver, porque quando eu pensei em falar alguma coisa sobre a psicologia, sobre essa parte de psicanálise e tal, falei, gente, eu tenho que chamar o Marcelo, porque não tem outra pessoa melhor para falar sobre isso. E sinta-se em casa, aqui no meu canal, nesse projeto, vamos caminhar juntos. E queria que você desse suas palavras iniciais, antes de eu ler, e depois eu leio o seu currículo, que o meu inglês está meio enferrujado, eu fico aqui treinando para não passar vergonha. Eu falei assim, gente, essa parte aqui em inglês, eu acho que eu vou pedir para o Marcelo falar. Nada, que isso. É um prazer estar com você, Lívia, nesse diálogo, né, sobre um assunto tão interessante e eu diria essencial para profissionais liberais do direito. E dizer que em tempos pandêmicos essas questões de saúde mental vinculadas à atividade profissional, de alguma forma elas se tornaram mais latentes, né? A gente se ocupou de tantas responsabilidades e preocupações com relação à preservação de saúde, cuidados de higiene, manutenção do trabalho, que a gente acabou deixando escondido as dificuldades, os nossos próprios fantasmas que profissionalmente nos assolam do ponto de vista da saúde mental. Obrigado pela gentileza do convite e espero que o pessoal, de fato, que venha participar dessa live, faça uma associação da nossa idade, porque, de fato, é difícil reconhecer alguém que está aí entre os 20 e 25 anos de idade. Então, espero que o pessoal concorde. Pois é. Também concordo com você. É por aí, somos novos, gente. Eu vou fixar aqui o tema da nossa live. Só um instantinho. Uhum. Gente, o Marcelo tá lá em Boston, né? Né, Marcelo? Estou na Nova Inglaterra. Não estou exatamente em Boston. Eu moro aproximadamente 1h30 de Boston. Uhum. Ah, tá. Mas na região aqui da Nova Inglaterra, que é já divisa com o Canadá. Eu estou aqui aproximadamente 6 horas no Canadá. Você está lá em cima, então, do mapa? Sim, bem no norte. Às 6 horas eu já estou no Canadá. Nossa, que legal. Psicologia da prática do direito, já fixei. Esse é o nosso tema, gente. Super interessante, porque o Marcelo sempre foi muito dedicado aos estudos, sempre foi dedicado a tudo, né, que se
fala de estudos e sempre escolheu a academia, né, para se manter ali, ter esse sustentáculo. Eu acho isso incrível. Eu também optei pela academia há pouco tempo atrás e é apaixonante, né? A gente poder estudar, poder escrever, poder palestrar, poder falar para as pessoas um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento. Então vamos ao currículo do Marcelo. Gente, na hora do inglês, não sei, tá, Marcelo? Vamos ver aqui. Então, olha, o Dr. Marcelo, ele é psicanalista licenciado no estado de Vermont, Estados Unidos, e no Reino Unido também. Isso aqui eu achei muito legal. Durante os anos, Marcelo Gomes tem trabalhado como educador e psicanalista. Ele é professor no ensino superior desde 2006, com um doutorado pela Universidade de Boston. E o Marcelo também é atuante na clínica e pesquisa de saúde mental nos Estados Unidos. Membro da Western Massachusetts, tá certo, Marcelo? Certíssimo. And Albany Association for Psychoanalytic Psychology. E membro da Association for Humanistic Psychology nos Estados Unidos. Falei certinho, gente? Mais ou menos por aí, Lília. Quase lá. Quase lá. Tá ótimo. Então, Marcelo, o inglês não tá bom. Mas, assim, queria começar... Como assim, muita gente assiste depois a live. Tem um grande número de lives agora acontecendo nesse horário aqui, principalmente direito previdenciário. Sim. Mas depois, grande parte do pessoal assiste depois. Então, isso é muito legal, né? Esse retorno. Sim, eu queria começar falando com você sobre essa questão da Covid, né? O que significa isso para a humanidade? E depois eu quero que você fale um pouco dessa questão, para a gente nichar um pouco, falar mais especificamente dos profissionais liberais. O que você encontra na tua pesquisa e com relação a isso e as doenças mentais? Ok. Bem, inicialmente uma coisa a se considerar é a mudança das dinâmicas da sociedade depois dos anos 1960. Isso, obviamente, afeta qualquer profissional, incluindo os advogados, que antes da década de 1960, não dá para definir exatamente um ano, mas aproximadamente nessa época, nós tínhamos uma sociedade mais sólida do ponto de vista das relações. E essa solidez se dava pela, número 1, transmissão do conhecimento, que era uma transmissão linear, de pai para filho, de professor para aluno, de quem sabe para quem não sabe. Da década de 60 para cá, nós entramos em um período da sociedade que a sociologia, especialmente, chama de sociedade líquida. Isso mais especificamente Zygmunt Bauman, que é considerado um dos maiores sociólogos do nosso tempo. E basicamente, a ideia de uma sociedade fluida é uma sociedade onde nada é permanente. Isso inclui os relacionamentos, isso inclui as verdades e, obviamente, isso vai incluir também as demandas, né? Acredito que isso, de alguma forma, se não legalmente, mas psicologicamente também impactou a relação de advogado com cliente, de advogado com as relações processuais de uma forma geral. Em outras palavras, da década de 60 para cá, as pessoas se tornaram mais imediatistas, com menos tolerância a esperar para que as coisas aconteçam no tempo, e também reconfiguraram a sua maneira de lidar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, com uma condição mais líquida, mais fluida. Bem, na atualidade, com a experiência do Covid, diante dessa realidade de uma sociedade líquida que nós vivemos, as pessoas tiveram um enfrentamento muito dificultoso com a pandemia. Essencialmente, eu tenho escrito sobre isso, inclusive, essencialmente pela perda de liberdade. A manutenção e exercício da liberdade é um tema muito importante para o direito. E configurar as dimensões da liberdade do ponto de vista da psicologia para uma experiência pandêmica é também um assunto extremamente importante e complexo. Nós tivemos uma ruptura do nosso direito de ir e vir
do nosso direito de conduzir as nossas rotinas como usualmente fazíamos, e absurdamente impactados por uma cultura fluida, onde tudo é muito rápido, muito imediato, as coisas mudam muito rapidamente, a exigência profissional, as condições organizacionais de uma maneira geral. Então, a situação do Covid apanhou a sociedade global em uma condição fluida de muito imediatismo, de mudança radical nas relações sociais, e com isso nós fizemos aflorar alguns dos problemas que nós normalmente temos, mas em geral não discutimos, que são os problemas da ordem da nossa psique. Então eu diria que o maior impacto do Covid na vida do ser humano é exatamente essa colisão com a dinâmica de uma vida muito livre, globalmente aberta, virtualmente diversa, ou seja, absolutamente líquida e fluida, como dizia Bauman, e nos forçando a encarar os nossos fantasmas. Basicamente, essa é a configuração do Covid na dimensão, pelo menos, da psicanálise, ao meu ver. Esses fantasmas, eles de fato assombram, né? Uhum. Eu fico vendo pessoas que convivem comigo, que são profissionais também, nem entrando na questão dos profissionais da saúde, mas dos próprios advogados. A gente teve um impacto direto nas nossas receitas, né? Porque o judiciário ele não parou, mas ele ficou mais moroso. Se já era, ficou ainda mais. Um fato que foi muito bom foi trazer o virtual como um elemento fixo, né? Então a gente acabou de ter audiências presenciais e agora tudo é online. Então isso trouxe uma maior rapidez nessa questão de audiências. Mas, por exemplo, eu tive hoje uma audiência que foi desmarcada porque era vara de família, então eram questões desenvolvendo patrimônio, as partes, então a gente não está falando de uma pessoa jurídica e uma pessoa física um pouco mais assim instruída, então a gente tem pessoas que aqui, você sabe, Itaperuna tem uma zona rural e a minha cliente, ela tem uma internet rural que não funciona. Então, as testemunhas, tinha uma testemunha, por exemplo, que tinha um celular velhinho, que não acessava nem internet e não sabe acessar. Então, por outro lado, quando a gente fala ali de empresa e tal, você tem uma maior celeridade. Mas quando você fala de parte, a gente tem um entrave aí, porque nem todo mundo tem aquele acesso necessário, né? E aí tem esse questionamento. Poxa, vai ser tão rápido quanto eu imaginava, né? Essa questão da rapidez, né? É tudo para ontem, é tudo para rápido, tem que ser tudo célere. Então a gente começou a esbarrar nessa certa morosidade, que eu acho que o que veio de bom foi isso, foi essa tecnologia que a gente teve que se reinventar e se readaptar, mas trouxe para as partes uma demanda que não existia, né? E eles não se reconhecem muitas das vezes. Nossa, eu quero estar na frente do juiz para falar, para me expressar, não para uma câmera, né? Sim. Mas tudo se trata de educação para aquilo que a gente está vivendo, e eu acho que a gente vai viver isso por um bom tempo ainda, né? Porque a gente ainda não tem aí, pelo menos aqui no Brasil, vacinas, as pessoas ainda estão aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter um lockdown a partir de sexta-feira, dia 26 até o dia 4 de abril, um lockdown imenso, para tentar conter aí a disseminação do vírus. Então, eu achei esse impacto, né? E assim, nos profissionais, realmente foi essa questão da diminuição da receita. Então, por exemplo, eu tenho alguns processos que antes eram bem rápidos, eles tinham processamentos bem mais rápidos, e agora eu levei um certo tempo para finalizar alguns, um tempo bem maior. Então, isso traz uma certa insegurança, né? Sim. E uma insegurança ainda mais para o profissional liberal, que você não tem aquele... para o profissional que não tem outra garantia. Outra, né? Garantia. Eu acho que a figura do advogado também é uma figura
do ponto de vista da expectativa do cliente, ele é uma figura que traduz uma certa esperança para a pessoa, principalmente as pessoas com uma condição econômica mais vulnerável. Então, seja uma ação trabalhista, ou seja, uma ação por conta de um corte de luz indevido, ou questões mesmo complexas, como vara de família, onde há muito investimento emocional das partes, a figura do advogado ela é uma figura de esperança. E quando a clientela, nessa cultura, ela deposita essa esperança no profissional de direito, mas por alguma outra razão, e nesse caso específico a pandemia, né, que vai impedir, por exemplo, a funcionalidade de audiências, como você mencionou, pela dificuldade de alguém ao acessar a internet, ou por outras razões, isso cria uma frustração por parte do profissional do direito, que não vai conseguir exercer a sua atividade profissional com eficiência, não por sua causa, mas por conta de uma combinação de fatores que envolve, né, a burocracia do sistema, a disponibilidade da tecnologia para as partes envolvidas e por aí vai. Mas cria essencialmente uma condição reversa na pessoa que criou a expectativa com o advogado, né? E aí entra também o aspecto da culturalidade. Mesmo que você explique para a pessoa, olha, cliente, não foi possível acontecer a audiência, né, porque o juiz precisou cancelar diante de uma situação assim, ou porque não foi possível a internet funcionar na sala de audiências. O cliente não vai entender isso. Ele quer que a situação se resolva, exatamente porque a expectativa dele é uma expectativa de esperança. Uma coisa que eu li recentemente, Lília, é o aumento da síndrome de burnout entre advogados. Exatamente, na minha perspectiva, não li isso, mas na minha perspectiva, exatamente por conta dessa posição de esperança que o advogado ocupa no imaginário do cliente. E que é uma coisa difícil para o profissional do direito lidar, porque ao mesmo tempo que você precisa ter clareza da morosidade do sistema, das implicações que venham aparecer ao longo do processo, você também precisa dar uma resposta que seja à altura da expectativa do cliente, porque senão a dificuldade relacional com qualquer cliente, seja o advogado, o psicólogo, qualquer pessoa, isso dificulta a sua atividade profissional, né? O que você está oferecendo para o seu cliente. Eu tenho amigos que têm burnout, tenho conhecimento de pessoas que têm, e são situações bem difíceis, assim, de enfrentar, né? Porque as crises elas vêm com muita intensidade em razão daquela ansiedade de tentar resolver uma coisa que a gente não consegue resolver. Não está ao nosso alcance, né? Então, o que você falou da frustração é um elemento que vem carregado muito fortemente e que abala mesmo, assim. Eu já me vi em situações que eu estava, assim, triste mais do que o normal, né? Mais do que aquela tristeza habitual, eu mesma. Então, eu já ligo as antenas, né? O que está acontecendo aqui. Mas é difícil, e outra coisa que eu acho muito difícil é o seguinte: embora, por exemplo, eu sou previdenciarista, a maioria dos meus amigos são previdenciaristas, então eu vivo num meio de advogados previdenciaristas, raramente civilistas, criminalistas, até tem, mas são poucos amigos. E a gente trabalha muito com doença mental, principalmente nos benefícios por incapacidade. Então, aquele sujeito, aquele indivíduo, ele vai até o INSS, ele requer um benefício por incapacidade, por uma doença mental, por exemplo, uma depressão, burnout, ou sei lá, outra coisa. E ele faz para os seus clientes
mas ele não reconhece no colega que ele tem esse problema. Então, existe um certo preconceito entre os próprios advogados com relação aos outros. Então, assim, lá vai o advogado Rivotril, lá vai fulano que toma tanto de remédio. Isso, assim, é comum. Porque eles reconhecem no cliente, mas eles não reconhecem esse espelho, não volta, sabe? Virado para os colegas de trabalho. Então, eu vejo ainda uma segregação que os próprios profissionais fazem com os colegas. Para o cliente, ok, vamos lá fazer uma ação para ele ter o benefício, mas quando um colega fala que, poxa, eu tô com depressão, ou eu tô com burnout, ou eu tô com ansiedade, que é isso, menina? Vai fazer outra coisa, sabe? Não há esse reconhecimento, então não sei por que isso. Não sei se você tem uma resposta para isso, mas não existe. Eu diria duas coisas. A primeira é que o imediatismo do mundo moderno está despersonificando as pessoas. Nós estamos nos tornando máquinas de produção. E aí eu não quero, evidentemente, ofender a perspectiva de ninguém, mas a gente vê um aspecto clássico disso no positivismo tóxico que faz parte da sociedade global. Existem, eu respeito os profissionais de qualquer área, mas eu tenho estado muito preocupado com a quantidade de pessoas que têm iniciado uma atividade profissional como coach. E a preocupação que eu tenho nesse sentido é que a maioria das abordagens são abordagens que propõem uma anestesia das frustrações, do sofrimento, da possibilidade de adoecer, de fracassar, o não reconhecimento do insucesso e uma exacerbada proposta de que você tem que o tempo inteiro ter sucesso com tudo, o tempo inteiro ganhar dinheiro, o tempo todo ser o melhor de tudo. Isso é o que eu chamo de positivismo tóxico. Então, acho que esse é um elemento inicial, causador dessa frenética busca da sociedade atual no que se refere à produção, né? Então, quanto mais processos você tiver, mais dinheiro que você vai ganhar, então vamos lá, vamos embora, traz estagiários para o escritório e daqui a pouco se associa com outras pessoas, não importa a sua saúde ou, de repente, a sua competência por área, né? Se você é uma advogada, como você falou, previdencialista, mas, eventualmente, a ideia de que para ter sucesso tem que fazer de tudo um pouco. Enfim, existem múltiplas ideias de como as pessoas veem a produtividade e aí exemplificando a sua área, que é a área do direito, falando eu como leigo. Mas eu acho que essa busca frenética por produção é um gatilho para que, de alguma maneira, você crie essa falsa ideia de positivismo em tudo e isso te adoeça. Um outro aspecto que eu percebo é a mudança das dimensões e das dinâmicas de relação. A relação profissional ela mudou muito. Então, se você pegar a relação profissional há 30 anos atrás, conversar com o seu pai, por exemplo, como é que era a relação profissional há 30 anos atrás, eu tenho certeza que ele vai apontar alguns aspectos diferentes do que eu e você enfrentamos hoje. Isso porque, aquilo que eu falei no início, né, vivemos uma sociedade mais fluida, então automaticamente as pessoas não respeitam o tempo. O tempo é um elemento importante para a gente manter a saúde mental. Então, ser advogado há 20 anos atrás, tinha-se que se respeitar um determinado tempo, que hoje a pessoa te manda a mensagem pelo WhatsApp, e se você não responder estando online, ela se ofende. Ela não imagina que você está online e, de repente, você pode estar atendendo alguém numa condição de emergência, porque, eventualmente, você está em comunicação com um funcionário do judiciário que, dentro de uma condição ética, permite a comunicação pelo WhatsApp. Seja lá qual for o motivo, não se pode esperar
né? Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, em 1995, e para falar com alguém no Brasil, a gente tinha que comprar um cartão que custava $5, e aí você ia para um telefone público, você ligava para a pessoa usando aquele cartão que tinha um número 0800, tinha um código para colocar, você ouvia uma gravação, demoravam quase que 3 minutos para conectar com quem você queria falar. E aí você tinha um tempo, que cada cartão tinha lá suas promoções, então você podia falar por 18 minutos, por exemplo, com cada cartão comprado. Não tinha FaceTime, não tinha como ver ninguém, não tinha WhatsApp, 1995. Então essa coisa do tempo, de você ter que esperar os 3 minutos para se conectar, de eventualmente a ligação cair, de você não conseguir ver a pessoa do outro lado, isso te dava uma noção de que as coisas não acontecem como você quer. Isso ajudava a gente a lidar com os problemas. Então hoje, a ideia do imediatismo, ela força profissionais como o advogado, que tem esse lugar de esperança para o cliente, força ele a ter que, de repente, dar respostas que nem existem, mas ele precisa estar todo tempo. Olha, fulano, eu ainda não tenho a resposta do seu caso, mas eu já dei entrada. Olha, eu já dei entrada naquele recurso, mas infelizmente o sistema caiu hoje, eu não consigo consultar, a gente vai ter que esperar algumas horas. Então, essa morosidade das leis brasileiras, ou de qualquer outro país, mas do Brasil especificamente, talvez pela inadequação de algumas leis que já precisam ser contextualizadas e mudadas, ou pelo próprio funcionamento do judiciário, seja qual for o motivo. Mas isso não entra na cabeça de alguém que abre o WhatsApp, te manda uma mensagem e sabe que quando tem os 2 checks ali, ela foi entregue para você em segundos. Então, acho que isso tudo tem influenciado muito uma ética que, na psicanálise, quando a gente fala de ética profissional, a gente fala de uma ética chamada ética do desejo, que não é necessariamente a ética do código do advogado determinado pela OAB, do que você pode ou não pode fazer, mas é uma ética da relação com o seu cliente. Seu cliente tem uma falta e ele cobre essa falta com aquilo que na psicanálise a gente chama de criação. Ele cria toda uma forma em volta daquela falta e ele então pega aquela falta e joga em cima do advogado, seja a expectativa de se aposentar, de um benefício para um ente familiar com uma condição de saúde, seja qual for o motivo. Ele simplesmente encapa aquela falta e joga no colo do profissional de direito. O profissional de direito, ele não tem obrigação de conhecer as dinâmicas de saúde mental, mas ele literalmente lida muito mais do que a ética profissional determinada pela OAB, ele lida com a ética do desejo, que é a ética do desejo do cliente, que simplesmente expõe o advogado nesta posição de esperança e, ao encapar a sua falta com aquilo que ele tem, normalmente com o que ele tem, são apenas perguntas, dúvidas, frustrações, angústias, medos, desesperanças. Ele encapa essa falta e joga para o advogado. Então, essa complexidade do advogado lidar com a ética do desejo do cliente, isso é, de maneira inquestionável, um elemento criador, se não, pelo menos, nutrindo as condições de saúde mental do próprio advogado, né? E aí, como você colocou, a incompreensão do colega, a indisponibilidade de quem pode ajudar, ou mesmo a incapacidade do próprio advogado em lidar com essa demanda. Porque, como eu disse, o advogado não é obrigado a conhecer de saúde mental, mas ele está o tempo todo lidando com uma ética que vai além da ética profissional, que é a ética do desejo. E nem sempre ele está com a sua saúde mental em dia para lidar com isso. Isso é complexo. Tem dias Falei muito, né? difíceis.
Não, pode falar, adorei. Tudo que você falou realmente o retrato, né? É o retrato, porque eu vou, sem falar nomes aqui, mas lógico, eu tenho alguns clientes nessa condição, mas eu tenho uma em especial, que, olha, que trabalheira. E, por fim, eu identifiquei, assim, eu falei, gente, isso não pode ser normal. Sempre lamúria, sabe? Sempre a desesperança. A gente lida com a desesperança, a gente lida com o padecimento. Isso é fato. Ainda mais quando você recebe um cliente que está passando necessidade, literalmente está sem receber salário, precisa de um amparo do INSS, não tem que aguardar a posição judicial. Então, eu falo sempre isso, a gente lida com o padecimento, e com a desesperança, mas esse caso específico me chamou muito a atenção, porque as lamúrias eram tantas que eu falei, gente, esse processo não vai andar, porque assim, o de todo mundo andava, menos o desse cliente, de tanto que ele reclamava, sabe? Eu falei, gente, deve estar uma energia aqui muito pesada, porque não andava, Marcelo. Eu fico falando assim, fazia comparação, coisas iguais que eu fiz em outras varas, o dessa pessoa foi feito antes e eu não andava. E aí, nossa, por fim agora se resolveu, graças a Deus. E vai até receber lá o valor que tem que receber dos atrasados, mas eu vou te dizer, foi complexo, porque até fazer entender o que era e o que tinha que acontecer e os passos a seguir, eu lembro que às vezes eu explicava todos os dias da semana o que estava acontecendo e essa pessoa não conseguia entender. Eu falei, gente, não é possível. E eu explicava. E não entrava, sabe, na cabeça. Até que um dia entendeu. Eu falei, graças a Deus. Então, realmente tem uma exaustão emocional, né? Tem esse cansaço emocional, porque a gente não pode perder o controle, né, do trato com o outro, já que ele está sendo com ninguém, né? Muito menos um cliente que está ali passando por um momento tão difícil. A gente tem que entender essa condição. Mas é puxado, vamos dizer assim. Sim. Você sente, sabe, uma pressão, né? Então você tem que fazer a resolução, você tem que... e isso nos deixa cansados. No final do ano passado, eu estava exausta. Vou falar para você, eu estava assim, exausta. Eu falei, gente, eu trabalho também num outro município aqui. E eu falei assim, graças a Deus, são minhas férias em dezembro. Até falaram, poxa, por que você não tira em janeiro suas férias? Porque tem menos feriado, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, me dá minhas férias logo em dezembro, porque eu prefiro, porque eu preciso descansar. Eu preciso dormir, eu preciso não atender telefone. Tanto é que eu estou tentando fazer uma desintoxicação do online, sabe? Que eu faço. Depois da nossa live, eu vou fazer aqui uns stories e vou desligar meu celular. No meu contrato de honorários, eu agora estou colocando que e-mails e WhatsApp eu tenho 24 horas para responder, porque virava uma loucura, né? São muitos clientes e imagina, todo mundo te mandando um WhatsApp ao mesmo tempo. Hoje foi um pouco assim, à tarde, mas eu resolvi responder logo para resolver, né? Para deixar o resto da minha semana tranquilo. Mas agora eu estou colocando no meu contrato 24 horas para responder e-mails e WhatsApp, porque não tem condições. Então, assim, falando por mim, né? Eu me senti muito cansada, muito exaurida. E eu falei, gente, isso não pode ser normal, né? Eu que estava assim, malhando com o nosso amigo Marcinho, era meu personal. Marcinho era meu personal, eu vim aqui todo dia. E eu tava um pouco. Eu fui para Portugal, lembra que eu te falei? Ano passado? Fui lá para Coimbra. Aí eu voltei de lá, né? A gente não tem como para Portugal voltar no mesmo peso, né? Sim. A gente vai magra e volta fora do peso total. Aí eu falei, gente, eu preciso perder peso. Chamei Marcinho aqui.
Marcinho vai ser meu personal, fui na Nutri, emagreci 14 quilos, para você ver. No final do ano, eu engordei. Eu acho que o estresse foi tão grande, eu estava tão cansada, que eu engordei uns 10, assim. Então, cara, eu falei, gente, eu malhei um ano inteiro com o Marcinho. Ginástica pesada. Porque ele é mau, tá? Ele não perdoa, não. Ele bota você pra malhar mesmo. E eu falei, caramba, valeu a pena esse estresse? Não valeu. Entende? Então, assim, eu faço esse conta-peso assim, gente, não valeu. Então, eu tô mudando minha postura. No final de semana, eu desligo o celular. À noite, eu desligo o celular e vou descansar, vou ver uma televisão, vou ver outras coisas para poder dar uma esparecida. Sim, a gente mudou muito do ponto de vista da interpretação das coisas e do ponto de vista do investimento da nossa energia, principalmente energia afetiva. E quando eu falo energia aqui, eu não estou citando nenhum aspecto místico ou espiritual, nada disso. Digo, de fato, a energia pensante, né? Quando eu falo a questão da interpretação, basta a gente observar a virtualidade. Os ambientes virtuais se tornaram arenas de polarização, de discussões absolutamente polarizadas, né? Um absurdo consumo de ódio para a sobrevivência, porque a interpretação das pessoas se tornou uma interpretação muito imagética. Ao longo do tempo, com o advento das mídias sociais, especialmente aquelas que valorizam muito as imagens, como é o caso do Instagram, que não dá para você postar um texto sem ter uma imagem, né? A essência da comunicação e da interação no Instagram é a imagem, né? E pode-se dizer que o TikTok, que o Snapchat, que são as mídias que estão fazendo sucesso entre as gerações mais novas, também são mídias sociais onde a imagem é o centro da interação, observação e, portanto, interpretação das relações interpessoais no ambiente virtual. Bem, você olha um post na internet, seja ele qual for, vou usar como exemplo os memes. O humor, isso é uma linguagem até freudiana, o humor é a melhor forma de você expressar suas verdades. Porque você ri, você conta uma piada, ou você é irônica, ou você é sarcástico, seja qual for o tom de humor, da ironia ao sarcasmo, à infantilidade ao dizer alguma coisa, seja qual for o tom de humor, ele sempre é utilizado na tentativa de dizer uma verdade que você não consegue dizer com um tom de seriedade normal, digamos. Você pega o meme e você observa exatamente isso. Em outras palavras, como nós nos tornamos uma sociedade imagética. Como que nós conseguimos comunicar verdades profundas, criar problemas, polarizar temas tão complexos como sexualidade humana, como política, como melhor política econômica, seja qual for o tema de discussão na sua amplitude, como que nós conseguimos reduzir isso a dois polos e utilizando breves manchetes, frases curtas, imagens de memes. A capacidade interpretativa do ser humano na sociedade atual, ela está cada vez mais reduzida. E as fontes de pesquisa estão tornando as pessoas cada vez mais preguiçosas, porque ninguém quer criar uma boa articulação com o conhecimento pela comparação textual, pela investigação cultural, pelo entendimento do contexto. As pessoas querem o aqui e agora, formarem as suas opiniões por uma breve imagem que vem, né? Julgar a dimensão dos fatos. A gente vê isso muito no direito, né? Sim. Fulano de tal foi preso nessa condição, mas ninguém observa a natureza, as circunstâncias, a possibilidade de equívocos que eventualmente a justiça cometa, as discussões hoje que se dá das decisões do Supremo. E às vezes observo como leigo que as pessoas têm o direito de discordar, mas eu acho que as pessoas precisam discordar não por breves postagens ou por manchetes de jornais que estampam
eventualmente uma frase do ministro do Supremo. Quer dizer, deixa eu entender o contexto disso. Eu posso até, no final da história, ao entender todo o contexto, continuar com a minha posição contrária àquilo que eu ouvi, mas ao menos deixar de ter uma perspectiva interpretativa da verdade por imagens, ou breves manchetes, ou por frases isoladas. Então, a natureza da virtualidade está encurralando a gente a ter uma perda de memória. Nós estamos deixando de ter memória. História e memória não importa. O que importa é o meme que foi postado ou os 3 segundos da fala do ministro sobre determinada decisão. Isso é o suficiente para as pessoas formarem as suas decisões. Isso é trágico, para não dizer leviano ao respeito que a gente tem que ter a todo mundo em sua liberdade de expressão. Mas o segundo aspecto que eu coloquei, além da questão da interpretação, mas essa ideia carregada de ausência de contexto, isso prejudica muito profissionais liberais como advogado, porque, como você colocou aí a questão do seu contrato, que agora você deixa muito claro, essa forma de comunicação, para que você não se estresse, não elabore muita ansiedade, porque, querendo ou não, se você deixar a liberdade de comunicação imediata, você vai entrar num tom de ansiedade enorme. O seu cliente está ali te mandando... Aliás, eu acho que no direito usa-se também a linguagem de paciente, não usa, Lívia? Usa no mandado de segurança. Em determinados aspectos... Não, é no habeas corpus, desculpa. No habeas corpus é paciente. Interessante isso. Mas no habeas corpus, Você tem lá aquela angústia do seu cliente que está te mandando uma mensagem atrás da outra e você não consegue responder, isso vai gerar ansiedade. Então, nesse mundo onde, como eu falei no início, o advogado nessa posição de esperança, a dificuldade dele lidar com a ética do desejo, a questão dessa sociedade atual que cria valores a partir de imagens sem observar os contextos. E essa condição imediatista de soluções está adoecendo profissionais como advogado, que ele eu vejo assim como leigo, talvez eu esteja errado, você me corrija, mas ele é um mediador entre o leigo, o cliente, que carece, seja do benefício, seja da decisão, seja da informação judicial, seja qual for o termo, mas ele está ali carente, ele não sabe como fazer isso, porque ele não dota das competências legais e eu diria hermenêuticas para proceder o que ele precisa. Então entra ali o advogado como mediador de um sistema que o advogado não tem domínio de como ele vai funcionar e responder, e do outro lado aquela demanda do cliente que carece de uma mediação. Então, numa sociedade imediatista, imagética, que perde a memória, que não elabora contexto, que constrói valores por fragmentos da verdade, é possível que os advogados sofram ainda mais com isso, infelizmente. Olha, Marcelo, o que você está dizendo, de fato, na verdade, é aquela história de você só ver a foto e não ver o filme, né? Exato. Não ter ideia da trajetória, mas você só está vendo aquele contexto atual ali. E é exatamente isso. A gente está vivendo num mundo polarizado, até dentro da classe mesmo, né? Enquanto não tem como não falar, né, citar política, mas um é a favor disso, o outro é a favor daquilo, e a gente está num mundo tão agressivo que eu quando entram em determinados assuntos, eu nem falo nada, porque hoje é praticamente uma ofensa você falar, dar a sua opinião, expressar aquilo que você entende vendo o filme e não a foto, né? Então, isso dentro da classe mesmo, e entre os colegas, ainda mais falando com outras pessoas, né? Eu acho que
a gente tá realmente, a gente precisaria ter mais acompanhamento, sabe? Os advogados, eles precisariam de um suporte emocional ali, um suporte de um profissional mesmo, para que a gente possa dizer as nossas angústias, dizer mais o que está se passando. Eu voltei a fazer terapia por causa disso. Eu acho super importante a gente poder conversar com alguém que vai te ouvir e falar tudo isso aí que você está falando, né? Para a gente falar, caramba, é mesmo. Isso está acontecendo porque ele tem essa angústia toda, ele tem essa esperança toda. Então, como é que eu devo agir diante disso? Trazer como eu vou fazer, né? É importante para que a gente não tenha essa ansiedade toda. E eu queria te perguntar, como deve ser o nosso comportamento a partir do momento que essa pessoa que de repente está nos ouvindo agora e está falando, está se identificando com isso aqui que a gente está falando, né? Então, nossa, eu estou mais estressado, eu não estou conseguindo ver esse sentimento de emoção do outro, eu estou mais frio, eu não estou dormindo, de repente é ansiedade, o que é? O que você, como psicanalista, o que você aconselha para que esses profissionais possam recorrer? Como fazer? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é exatamente conseguir separar o que está bem e o que está mal por conta do positivismo tóxico e da exagerada perspectiva de produção, né? Ou seja, eu tenho que ignorar a minha dor, porque eu preciso atender o meu cliente, eu tenho uma audiência daqui 1 hora, eu tenho que escrever um recurso e apresentá-lo no prazo tal. Então, essa dinâmica que o advogado vive de constante demanda, isso acaba que anestesia aquele momento que você para analisar como as coisas estão. Então, acho que a primeira coisa importante é conseguir parar de alguma forma para fazer uma autoavaliação do que está bem e do que está mal. Você citou algumas coisas aí que são indícios muito bons para começar, né? Estou comendo bem? Estou me alimentando bem? Estou dormindo bem? Os meus relacionamentos estão saudáveis? A maneira como eu me relaciono com as pessoas? Então, esses são 3 aspectos que podem acender uma luzinha amarela de atenção para a gente procurar um profissional e pelo menos conversar. A segunda coisa é a gente criar a consciência de que em determinados aspectos não dá para você ir diante de um tribunal das emoções sem estar acompanhado do seu advogado, que nesse caso é o terapeuta, fazendo uma metáfora. Então, reconhecer que a gente precisa de ajuda. Bom seria que todo mundo fizesse terapia. Porque qual é a grande vantagem da terapia? É que tudo aquilo que você pensa que não está bem em você, que você não fala, você continua investindo energia no problema. Mas as neurociências vieram, e isso foi uma coisa que deixou os psicanalistas em êxtase nos últimos 20 anos, é que a neurociência veio e disse o seguinte: que todas as vezes que você fala o que você está pensando, quando você verbaliza, principalmente as coisas que você não entende, discorda, as coisas que estão carregadas de emoção negativa, quando você verbaliza isso, o seu cérebro processa essa informação de maneira diferente. Ou seja, quando você consegue verbalizar no ambiente terapêutico com um profissional competente, isso gera determinadas sinapses que produzem melhoras e soluções do ponto de vista do problema. Então, número 1, parar para avaliar o que está bem e o que não está. Número 2, ter consciência que eu preciso reconhecer que em algum ponto eu preciso de ajuda de um profissional. E número 3, ter clareza de que os sintomas, resolver os sintomas não resolve a causa. Em outras palavras, automedicação, ou mesmo procurar um médico e falar, me dá um remédio para dormir, um remédio para ansiedade.
Existem comprovações científicas fortíssimas que provam que antidepressivos, ansiolíticos, medicação para depressão, elas são muito mais prejudiciais do que benéficas. E também já foi comprovado cientificamente que atividade física e terapia da escuta, como, por exemplo, fazer análise com o psicanalista, é muito mais efetivo do que a utilização de medicação, de psicotrópicos. Então, acho que se a gente seguir essas 3 regrinhas, a gente consegue, pelo menos, iniciar um processo de uma saúde mental verdadeira, consciência dos nossos limites e a possibilidade de amadurecer para enfrentamento daquilo que vier no dia seguinte. Ah, fantástico, Marcelo. Adoro ouvir você falar assim, porque é com muita categoria, né? Com muito embasamento. E dá uma tranquilidade na gente. Estou aqui praticamente numa sessão terapia. Não sei vocês que estão assistindo, mas eu estou me sentindo no divã aqui. E é isso, exatamente isso. Eu acho que difícil é reconhecer às vezes, né, que a gente precisa de ajuda, mas é necessário fazer essa autoanálise e não tem como fugir dela, porque, por exemplo, o burnout, se você não fizer se você não parar para você se reconhecer, você é parado por ele, né? Sim, ele vai parar. Sim. Você não vai funcionar, teu cérebro não vai adiante, assim como a depressão, como os outros. A gente tem visto um número grande de pessoas que não estão suportando essa situação que a gente está passando. O número de suicídios aumentou assim muito. O que não é divulgado, o que não é falado, mas tem pessoas que conhecem pessoas que cometeram suicídio porque não aguentou, era um empresário, estava numa situação X, achou que não tinha saída. Então, se essa pessoa tem um acompanhamento psicanalítico, psicológico, ele teria elementos dentro dele para dizer assim, calma, vai dar tudo certo. A gente precisa organizar as coisas, mas vai dar certo, né? Ou não vai dar, mas... Tem pessoas, mas assim... no Brasil que falam que a cada pessoa que tenta o suicídio, 17 outras estão pensando em suicidar e 4 realmente tentam. É muito grave hoje a condição e a possibilidade do suicídio no Brasil. Sim, é enorme. Nossa, eu não sabia desse dado. Sim, é um tema muito importante para se pensar do ponto de vista da saúde mental. Muito. E eu fico preocupada, né? Por isso que assim, eu fiz questão de abordar esse tema aqui. Eu acho que para a sociedade como um todo é muito importante, porque isso se aplica não só aos profissionais do direito, mas também a outros profissionais liberais que estão passando pelas situações parecidas que a nossa, né? Recebem também dos seus clientes demandas, sem contar com os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, que não serão mais os mesmos, eu tenho certeza. E assim, eu só tenho que te agradecer por suas palavras aqui, né? Foi uma terapia, para mim foi. E assim, aprendi muito, como sempre, quando ouço você falar. E quero muito te agradecer por você ter passado aqui esses minutos com a gente, falando muito bem sobre o tema. Quer falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Olha o cérebro, tá falhando. A gente descobriu tudo, né? Nós falamos bastante condições que envolvem o advogado, sua vida profissional. Mas eu estou à disposição para outros momentos que você queira conversar um pouco. Obrigada. Mais. Me lembrou um pouco quando eu lecionava psicologia jurídica em cursos de direito em universidades no Brasil há muito tempo atrás. Então foi bacana a conversa, me fez relembrar um pouco a experiência de sala de aula com acadêmicos do direito. Muito bom, você é muito bom. E assim, vou ligar pro Marcinho, falar, Marcinho, tem que retornar. Tem que retornar. A academia agora não pode, gente. Tem que ser personal mesmo em casa. Então, Marcelo, muito obrigada.
tá? Você foi sensacional. Gente, o Marcelo é um querido amigo, como eu disse no início. Nós somos amigos de infância e ele mora nos Estados Unidos, né? Ele mora perto de Boston, né? Quase lá no Canadá, como ele falou no início aqui. Mas ele é uma pessoa super acessível, pesquisa saúde mental, então é um pesquisador, faz clínica de saúde mental, então, nossa, eu acho que é completo, né? Porque você pesquisa, você atua, você não está vendo só nos livros, não, é um contexto geral, né? E eu acho muito bom. Então, eu quero te agradecer. Claro. Eu também estou aqui à sua disposição, caso queira alguma coisa. E a gente vai se falando. Oi, Ariadna, acabou de chegar, minha querida. A Ariadna, que está aqui, Previdenciário Militar em Foco. Ela só faz previdenciário militar. Uau. Olha que legal. Uau. Ela é mais nichada ainda. A gente faz previdenciário, ela faz também, mas ela faz para o militar, que eu acho fantástico, assim, como eu aprendo com ela. Ela é uma querida. A todos os colegas que entraram, Eleusa, Valéria, os outros aqui que passaram, e agradecer o Marcelo mais uma vez. E até a próxima. Até. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Essa foi a live?